Amém, igreja? Glórias a Deus. Não sei vocês, mas é muito bom estar reunido para a gente louvar ao Senhor, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e agora poder ouvir uma palavra vinda do Senhor, né? Apesar do homem, apesar da pessoa que faz o uso desse púlpito, desse microfone quando vai pregar, ela é iluminada pelo Espírito Santo para nos trazer aquilo que Deus quer falar com a gente. Amém? Então, creia nisso, que sempre quando tiver alguém aqui, independentemente de quem seja, ele vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Marcos. Marcos, capítulo 9. A gente vai ler do verso 30 ao 37. Marcos 9, 30 ao 37. Amém? Amém ou misericórdia? Hã? Amém? Amém. Então fala com força. Usa o fôlego que Deus te deu para falar com força, com pressão. É bom que espanta o sono. É bom se tiver alguém quase dormindo do nosso lado aí, de amém. Aí acorda, aí fala amém também, não sabe nem por que está falando, mas fala. Vai falar assim, ó, do 30 ao 37. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele dizia, o que queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. 33. E chegando a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, aqui está uma porção das Tuas Escrituras. Aqui está um trecho, meu Pai, a qual nós iremos meditar, a qual nós iremos nos aprofundar essa noite, Pai. Que o Senhor possa usar, ó meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, para atingir o nosso coração, meu Pai. E que essa palavra possa cair como uma semente fértil, Pai, como uma semente a dar o fruto propício no tempo determinado, Pai. É essa a nossa oração a Ti, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar direto no texto, eu quero te fazer uma pergunta e agora preciso que você preste muita atenção para saber me responder certo, tá bom? Presta muita atenção. Adão, vamos supor que eu tenho uma empresa de ônibus. Eu tenho uma empresa de ônibus e te contratei para ser meu motorista. E aí, preste atenção agora, hein? E aí você saiu daqui, uma empresa de carro de linha, você saiu daqui, pegou 10 pessoas aqui. Estão comigo? Adão pegou 10 pessoas aqui, chegou ali na Passagem Bonita, desceu 8 e subiu mais 3. Chegando ali no Japão, desceu mais 5 e subiu mais 20. Qual é o nome do motorista? Alguém me responde? É para responder. Só ia 20 passageiros. Então qual é o nome do motorista? O nome do motorista era 11? O nome do motorista era 21? Deu ruim? Sabe qual era o nome do motorista?
Era Adão, gente. Eu não falei que eu contratei o Adão para ser meu motorista? Era o Adão. Poxa, era o Adão. Mas olhando, por que você fez isso? Está vendo como a gente perde o foco do principal? Está vendo como a gente se deixa levar e às vezes o principal a gente se perde. A gente fica focado em coisas pequenas, em coisas, em contas, né? Muita gente pegou aí o dedo e jogou conta para lá e sobe número e volta número. E rapaz, qual é o nome do motorista? 20, 11, mas isso não é nome de gente. E eu falei desde o início que Adão era o meu motorista. Tá vendo? A quantidade de passageiro não tinha nada a ver com o nome do motorista, mas a gente perde. E eu quero chamar sua atenção agora para essa palavra dessa noite. Porque é justamente isso, em cenas anteriores nós vimos o que? Os discípulos intertidos, o que? Lá no início, na primeira cena, nós vemos na transfiguração de Jesus, os discípulos estavam o quê? Antes ainda, dormindo. Depois, na pregação de semana passada, eles estavam discutindo. Só que eles não se atentavam para o que de fato importava. E é muitas vezes assim. Jesus, mais uma vez aqui agora nesse trecho, essa é a segunda de 3 vezes que ele fala da sua morte e ressurreição. E os discípulos não estavam atentos para a espiritualidade. E nós vemos de que quem dorme não consegue ver espiritualmente, quem discute não consegue entender as coisas espiritualmente, e mais uma vez nós vemos eles caindo na mesma coisa. E depois Jesus ensina sobre a questão do discipulado, o que diz respeito a seguir a Jesus. Qual é o preço de seguir a Jesus? Porque tem um preço. E Jesus mostra muito claro isso nas suas escrituras, na sua palavra. Da primeira vez que ele vai falar, que ele prediz a sua morte, ele logo depois ele fala sobre a questão de preço. É aquela passagem onde fala, olha, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. E cruz simboliza sofrimento. E nós nessa noite estamos diante de mais uma característica de um discípulo de Cristo. Se nós não tivermos essas características, nós não somos discípulos de Cristo. Nós somos apenas seguidores como aquela multidão que anda para baixo e para cima atrás de Jesus, mas apenas do que ele pode dar. Que anda para cima e para baixo, que não está ligado no mais importante. Que não está ligado naquilo que de fato é central do Evangelho. Estamos desapercebidos. E como na história do motorista, às vezes a gente está fazendo conta que não carecia fazer. Está fazendo conta que não era preciso fazer. Está fazendo conta de bobeira. E não consegue enxergar a verdadeira necessidade do Evangelho. Não consegue enxergar a verdadeira espiritualidade. Estamos perdendo tempo. Jesus estava ensinando princípios importantes para os discípulos. De agora para frente, nós vamos ver que a caminhada dele agora é para Jerusalém, aonde ele morre, aonde isso que ele acabou de falar nesse trecho aqui acontece, ele morre, e depois de 3 dias ele ressuscita. Eles estavam caminhando para esse lugar, aonde iria acontecer isso. E Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para eles entenderem de fato a espiritualidade. Muitos de nós ainda não temos entendido o viver espiritual. Muitos de nós ainda vivemos o mundo como
como se a gente morresse aqui e acabasse, acabou. Não tem mais um depois. Acabou. Mas não é assim. Jesus ensina a importância da oração, a intimidade com Deus. E agora ele está falando do custo de ser um discípulo, uma característica de ser um discípulo de Cristo. E é esse momento que sua cabeça precisa começar a fazer perguntas para você mesmo. Será que de fato eu tenho sido um discípulo de Cristo? Eu tenho de fato dado importância para aquilo que tem importância? Eu estou vivendo minha vida como Zeca Pagodinho já falava. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quase. Ou a gente tem assim, deixa a vida me levar. Deixa acontecer, deixa ir, empurrando com a barriga. E não fica atento a que o Espírito Santo está nos alertando. E não fica atento para ver os problemas do mundo, como a gente viu na semana passada. Gente morrendo, gente passando por tribulações, gente sendo escravizadas pelo diabo, e nós estamos discutindo, e mais uma vez nós vamos ver que os discípulos estavam discutindo sobre um assunto que não tinha necessidade, sobre um assunto que Jesus nunca falou com eles. Eles estavam discutindo, desapercebidos. Jesus busca agora um momento de privacidade, porque esse assunto é tratado somente com discípulos. Jesus, ele vai para um lugar aonde ele quer estar sozinho com os discípulos. A multidão estava o tempo todo atrás de Jesus. A multidão estava todo o tempo. Mas somente aqueles que queriam compromisso com Deus eram os discípulos. E mesmo assim foi difícil para esses discípulos entenderem. E mesmo assim demorou um tempo para eles conseguirem entender a espiritualidade, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus dizia. Demorou um tempo. Jesus busca essa privacidade porque ele precisava alertar os seus discípulos que ele ia para Jerusalém. Sabe por quê? Os discípulos, como grande parte daqueles fariseus, como grande parte daquele povo daquela época, esperavam um Messias político. O que é um Messias político, John Lennon? Para eles, naquela época, era um Messias que tiraria eles da mão do Império de Roma. Roma aprisionava eles com impostos e com tantas outras coisas. E eles queriam se ver livre. E as Escrituras, o Antigo Testamento, falava que viria o Messias, que seria o Salvador. E quando Jesus vem, eles acham que é esse Salvador político. Hoje, muitos de nós esperamos um Salvador político. Como assim, John Lennon? Um Jesus político que nos cura fisicamente, que nos dá coisas fisicamente, que nos faz rico, que nos faz ter status, que nos faz ser famoso, mas esse não é o Jesus das Escrituras. Esse não é o Jesus que está contido no Evangelho. John Lennon então quer dizer que Jesus não pode me abençoar? Ele pode te abençoar. Eu não estou falando isso, mas quando nós buscamos Jesus apenas com o que Ele pode nos dar, nós estamos atrás de um Jesus político. Um Jesus que pode melhorar minha vida aqui e agora, não a eternidade. Mas o reinado de Deus, o reinado de Jesus Cristo, não diz respeito somente aqui. Não diz respeito somente nessa terra. Eu não estou falando que nessa terra você não vai ter momentos de alegria, momentos de bonança. Eu não estou dizendo isso. Mas ele não está ligado aqui nessa terra. Ele está ligado lá, porque ele é o rei do reino invertido, que é conhecido
na teologia. O reino invertido, o reino de ponta cabeça, porque esse rei, primeira coisa, ele nasce totalmente diferente dos outros reis. Ele não nasce num berço de ouro, assim como os outros reis nasciam. Ele nasce pobre. Ele nasce numa manjedoura, porque não tinha lugar aonde colocar ele. Já é totalmente diferente de reis que nasciam num palácio. É totalmente diferente. E nós vemos que ele não é glória e vitória, e vitória, e vitória, mas passa por sofrimento. É claro que existe um momento de glória, mas é no final. É quando nós estivermos com ele. Mas passa pelo sofrimento. E agora, ele mostra que precisa ter algo interessante para ser um discípulo. Os discípulos ainda não compreendiam a necessidade da morte do Messias, porque eles estavam ligados no rei político. E aí, para eles, a conta não fechava. Se Jesus morrer, a gente vai ser servo de Roma ainda. A gente vai estar ainda debaixo do poder de Roma, do poder de Herodes. Então, por isso que Pedro, a primeira vez que Jesus fala isso, ele fala, não, de maneira nenhuma o Senhor não vai morrer, porque ele estava ligado no reino do aqui e agora. E às vezes a gente está fazendo as contas, contando para ver o reino do agora. E Jesus já falou muito antes o que significa ser um discípulo do reino invertido. O convite é vivermos aqui como peregrinos. O tempo todo as Escrituras vai falar isso. O que é peregrino, John Lennon? O que é estrangeiro? Estrangeiro e peregrino é alguém que não é daquela terra. Nós não somos dessa terra. Por isso que o reino invertido de Jesus é totalmente diferente de qualquer reino humano. Os discípulos ainda não compreendiam por que Jesus tinha que morrer. Eles não entendiam para que eles fossem salvos do pecado deles, da condenação eterna. Jesus precisaria morrer para pagar o preço no lugar deles e no meu lugar e no seu lugar. Eles ainda não compreendiam isso, porque eles queriam status, fama, que o rei político livrasse eles de Roma. Eles queriam isso. Em muitos lugares na televisão nós vemos igrejas lotadas, igrejas abarrotadas de pessoas atrás de um rei político, atrás de um guru, atrás de alguém para dar coisas, atrás de alguém para abençoar. E volto a dizer, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que Jesus não abençoa. Afinal de contas, nós só estamos aqui porque Ele tem nos abençoado até aqui. Mas o grande problema é quando nós vamos até Ele só pelo que Ele pode nos dar. Só para ter fama, só para ter dinheiro, só para receber. E esse que é o problema. Esse que era o problema que os discípulos estavam enfrentando ali. E Jesus olha para essa situação, sabendo e conhecendo o coração de seus discípulos, sabendo tudo, conhecendo todas as coisas, ele chama para ter um tete-a-tete e para conversar em particular. Agora era momento de ser em particular, por isso que eles vão para Cafarnaum, e no verso 33 fala que eles chegam em Cafarnaum, e quando estavam em casa, Jesus pergunta, olha, o que vocês estavam discutindo no caminho? O que vocês estavam falando no caminho? E aí sabe o que os discípulos estavam fazendo? Discutindo sobre coisas terrenas. Se estivermos seguindo a Jesus, focados nas coisas terrenas, nós não vamos entender a verdadeira espiritualidade. Se você estiver seguindo a Jesus,
focado em coisas terrenas, você não vai entender que a maior coisa que Ele poderia ter feito, Ele já fez por você, que foi a salvação da condenação eterna, a salvação da morte. Do pecado, da escravidão do pecado. É isso, é essa libertação que Deus veio fazer. Eles estavam lá, porque eles tinham medo de perguntar a Jesus. No verso 32, voltando um pouquinho antes, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Talvez se eles cheguem ali humildemente e perguntam a Jesus o que isso quer dizer, o que isso significa, mas eles ficaram com medo, sabe por quê? Porque Pedro, antes, quando Jesus fala isso, ele fala aquilo que eu falei, não, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer, de maneira nenhuma. E Jesus fala com ele, para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas da terra e não nas coisas do céu. Você pensa nas coisas terrenas e não nas coisas eternas. Jesus precisava morrer. Jesus precisava cumprir a sua missão. E agora eles ficaram com medo, porque Jesus já tinha reprovado aquilo que Pedro disse. E eles ficaram com medo de perguntar. Mas talvez se eles perguntassem, Jesus, o que isso quer dizer? Jesus mostraria, falaria. E Jesus começa a mostrá-los na caminhada daqui para frente para Jerusalém. Começa a mostrar que a caminhada dele precisava acabar no Calvário. Precisava acabar naquela cruz. Mas não acabou naquela cruz, acabou com Jesus Cristo ressurreto. Com Jesus Cristo vivo. Não morto. E eles ainda não entendiam nada sobre isso ainda. Mas hoje nós temos todas as Escrituras e nós conseguimos entender que era necessário. O tempo todo Jesus está ensinando algo maior para os seus discípulos, mas eles não entendiam. O tempo todo Jesus está querendo ensinar algo maior para nós, mas às vezes nós não entendemos. Nós estamos focados nas coisas da terra, e aí vem luta, vem tribulação, e nós não entendemos espiritualmente o que aquilo quer tratar na nossa vida. Porque estamos focados nas coisas da terra. E aí nós não conseguimos compreender, e aí vivemos a nossa vida, deixando ela levar a gente, vivendo de qualquer maneira, sem se importar, sem entender de fato a espiritualidade, sem entender de fato o que Jesus quer fazer em nossas vidas. Porque só queremos que Jesus nos cure aqui, só queremos que Jesus nos dê dinheiro aqui, só queremos que Jesus nos dê casa, carro aqui. E por isso que eu falei que várias igrejas estão lotadas atrás disso. Misericórdia. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre você ter tudo o que você quer. Não é sobre isso. E Jesus começa a mostrar para os discípulos, porque os discípulos também queriam. Sabe qual era a discussão deles? De quem era o maior. Quem é o maior discípulo? Talvez Pedro, Tiago e João chegaram tirando onda. Eles não falaram, porque Jesus falou, olha, vocês não compartilham o que vocês viram. Eles viram a transfiguração de Jesus lá no monte. Vocês não falam o que vocês viram. Só depois que eu morrer e ressuscitar, aí vocês podem contar. Mas ali eles já tinham a pompa. Opa, Jesus chamou nós três para subir lá no monte. E vocês ficaram aqui. Então nós somos maior. Nós somos aquele grupo dos queridinhos de Jesus. E aí talvez outro falou, não, a gente ficou aqui porque quem fica aqui embaixo tem a responsabilidade maior de agitar o povo, de cuidar do povo. Então a gente é maior no reino de Deus.
E aquela discussão. E Jesus, conhecendo o coração e sabendo de todas as coisas, ele chega em casa, Cafarnaum, ninguém sabe se era a casa de Pedro ou outro lugar, mas nós vemos o tempo todo ele voltando para Cafarnaum, para casa, e recebe esse nome de casa, né? Ele voltou para casa. Mas só sabemos que era em Cafarnaum. E ele está lá, a sós com seus discípulos. Agora ele ia ter um tete-a-tete. Agora ele ia mostrar que, de fato, quem é maior no reino dos céus. Quem é maior no reino invertido. Quem é discípulo no reino invertido. E ele trata uma coisa muito interessante. Enquanto Jesus ele predizia a sua morte e o seu sofrimento na cruz, os discípulos perguntavam quem deles era maior. Os discípulos estavam preocupados no aqui e agora, Jesus querendo mostrar coisas espirituais para eles. E eles, quem tem mais fama entre nós? Quem vai sentar à esquerda de Jesus? Quem vai sentar à direita de Jesus? Quem vai estar junto com ele lá? Quem é o maior? Envolvidos em discussões bestas. Envolvido em coisas bestas. Ai, quem que o pastor gosta mais? Sou eu ou é fulano? Aí ele vai na casa de fulano, então ele gosta mais. Discussão besta. Que não tem nada a ver. Estamos focados nas coisas da terra. Ai, Deus tem abençoado tanto fulano, então ele é bom, ele é maior. E eu estou sofrendo. Discussão besta. Devemos estar focados naquilo que de fato Jesus é. Naquilo de fato que as Escrituras falam que Ele é. Eles não conseguiam entender as verdades do reino de Deus. Eles sonhavam com status, poder e honra. E não é sobre isso que diz respeito o reino de Deus. Se você sonha em ser famoso, sonha em ter muito dinheiro, não é isso que diz respeito ao reino dos céus. Estou falando que você não pode sonhar, não. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Estão me entendendo? No reino de Deus, não há espaço para amor ao poder, a ser maior do que os outros. Não há espaço para isso no reino dos céus. Sabe o que Jesus faz? E isso nós vimos que ele faz lá no Sermão do Monte, quando ele chega para aquela grande multidão e se assenta. Os rabinos daquela época, os professores e os mestres daquela época, quando iriam ensinar algo, o que eles faziam? Eles sentavam. Hoje aqui, um professor ou quem ensina algo, fica em pé na frente do povo. Mas naquela época eles se sentavam para ensinar. Quando um mestre se sentava, um rabino se sentava, era porque viria um ensinamento muito importante e que carecia a atenção de todos. Jesus chega e se assenta. No verso 33. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: agora presta atenção nesse ensinamento importantíssimo do custo do discipulado, do custo de ser um discípulo de Cristo. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. É essa que é a verdade do reino dos céus. Olha para Jesus. Se nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, seguidores de Cristo, uma cópia de Cristo, devemos ser igual a Ele. Olha o que Ele fez. O Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Criador de todo o universo, Senhor sobre todas as coisas,
Ele se despiu dessas coisas. Ele abriu mão dessas coisas. Ele se esvaziou e se humilhou. Isso dava um claro sinal de sua entrega a favor daquele que cresce nele, daquele que acreditasse, em favor dos pecadores que se arrependessem. Ele se esvazia. Qual é o rei que vai reinar sobre alguma coisa e se esvazia? Não. Os reis, quando nós vemos sobre aqueles filmes de guerra, aqueles filmes de rei, eles não se esvaziam, não. Quanto mais melhor, quanto mais terra melhor, quanto mais riqueza melhor. E o rei Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória. Ele se esvazia de todo o seu poder para nos mostrar algo importante na nossa caminhada, para nos mostrar algo que de fato significa ser um verdadeiro cristão. Jesus, longe de toda vaidade, e os discípulos não estavam seguindo a Ele, estavam com vaidade, estavam querendo status, estavam querendo ser reconhecidos. Ai, ninguém me reconhece. Ai, eu faço tanta coisa e ninguém me reconhece. Às vezes nós estamos em busca de reconhecimento, mas não é sobre isso. Jesus se esvazia de toda a sua glória. E ele começa a falar: quer ser o primeiro? Quer chegar na frente? Seja o último. Seja servo de todos. Sirva. Às vezes nós nos colocamos em posição de apenas ser servidos. Nós nos colocamos na posição de, ai meu Deus, eu não posso servir ninguém, eu só posso ser servido. E sentamos esperando as pessoas nos servirem. Mas Jesus mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que serve a todos. O próprio Jesus, quando estava prestes a morrer, prestes a ir para o Calvário, ele se rebaixa ao símbolo de mais pequenez que tinha naquela época, que era lavar o pé do outro. Era o serviço do escravo, era o serviço daquele que não tinha direito nenhum, daquele que não tinha nada, de lavar os pés do outro. E Jesus se rebaixa para mostrar que os seus discípulos deveriam ser igual a ele. Os seus discípulos precisam ser servos de todos. Não podemos nos colocar na posição de apenas receber. Melhor é dar do que receber. Melhor é servir do que ser servido. E esse princípio a sociedade não entende, porque a sociedade quer o quê? Ser servida, ser ovacionada, receber honras, receber os melhores lugares. Mas quando nós vemos para Jesus, o chamado dele ao discipulado é: seja servo, sirva o seu irmão. E sabe qual é o interessante de quem ele chama para servir? Ele chama uma criança no meio ali. Ele chama uma criança, sabe por que ele chama uma criança? Porque nem uma criança deveria ser negligenciada no serviço. Sabe por quê? Criança não tem como retribuir um serviço. Criança não tem como retribuir um favor. Um pobre, um mendigo de rua, não tem como retribuir o seu favor. E às vezes nós fazemos favor não pensando em ajudar.
fazemos favor pensando em ser ajudado. John Lennon, mas como assim? Fazemos favor pensando lá na frente. Não, eu vou ajudar aqui porque não sei, né? Ah, rapaz, passo pela estrada, tem um fulano com pneu furado. Rapaz, eu não queria parar. Uma vez eu estava com o carro atolado, o cara passou, só botou a mão na cabeça, sacudiu assim, falando assim, pensando assim, rapaz, vou ter que parar para ajudar. Mas vai que lá na frente eu preciso, e aí ele passa por mim e não me ajuda. Esse é o pensamento da sociedade. E misericórdia, se esse for o nosso pensamento, precisa ser quebrado. Precisa ser jogado fora, lançado fora. Ah, eu vou fazer, eu vou ajudar, porque amanhã talvez eu precise. E aí não vai ter ninguém para me ajudar. Não sirva pensando nisso. Jesus chama aquela criança no meio para mostrar para eles isso, esse princípio. Uma criança não teria como, uma criança não teria condições de retribuir o serviço. E uma criança era a pessoa mais desprezada naquela época. A pessoa que tinha menos valor naquela época. Hoje em dia ainda é assim. Mulheres e crianças são os que têm menos valor. Primeiro criança, depois mulher. Mas Jesus mostra que o serviço é para esses que não pode te retribuir. É para esses que não tem como te retribuir. Então, cai por terra logo aquele pensamento, vou ajudar porque talvez ele vai me ajudar na outra vez. Quem não tem condições de te ajudar, a gente passa por cima e nem olha. Porque não quer servir. Porque o princípio do serviço não está dentro do nosso coração. Porque existe dentro de nós o maior pecado de todos os tempos, o orgulho de querer ser maior. O orgulho ainda está encrustado dentro de nós, de querermos ser o maior, de querermos ser servidos. E aí, quando a gente vê liderança, muitos líderes acham que ser líder é ser servido. Ser pastor é ser servido, mas não. Ser cristão é ser servido, mas não. É servir. O nosso mestre, o maior ensinamento que ele deixou foi o servir a todos, sem olhar a quem, sem pensar em nada em troca, porque quem de nós poderia dar alguma coisa em troca a Jesus? Ninguém. Ninguém de nós. Mesmo assim, ele se esvaziou de sua glória. Mesmo assim, ele nasceu em carne e osso para sofrer aquilo que a gente sofria, para pagar o preço que nós deveríamos pagar, para morrer a morte que nós deveríamos morrer, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E às vezes nós só queremos e não doamos e não servimos. No reino de Deus, ser grande é ser servo. Quer ser grande no reino dos céus? Seja servo. Sabe por quê? Para a sociedade isso é loucura, porque eles acham que é só aqui, só esse tempo terreno, só nesse momento, só essa vida e depois acabou. Mas não é, não é. Para ser grande no reino dos céus, precisa ser pequeno aqui. Esses são aqueles que terão valor no reino dos céus, aqueles que forem servos de todos, não só de quem pode te retribuir, não só de quem pode te dar alguma coisa em troca, mas de todos. No reino dos céus, ser grande
é ser servo. Sabe por quê? Os valores do reino de Deus estão em oposição aos valores do mundo. Esse mundo corre atrás de fama, sucesso, de ser servido. Mas não. No reino dos céus, nós não corremos atrás de fama, de sucesso, de ser servido, mas sim de servir. Estamos recebendo várias equipes, recebemos muitas pessoas nos servindo, mas o que nós estamos servindo ao próximo? Ah não, John Leno, aqui a gente mora no sertão, eu só posso ser servido. Que história é essa? Podemos servir. Aliás, devemos servir. Porque discípulos de Jesus, eles servem uns aos outros, ajudam uns aos outros, sem se importar se aquilo vai retornar ou não, sem ter esse pensamento, vou ajudar, né? Porque aí Deus vai ver e vai me recompensar. A recompensa dele não é nessa terra. O ser maior e grande no reino de Deus não é nessa terra. Nessa terra nós vamos sofrer e servir. Mas chegar lá, no grande dia, nós estaremos com Ele e reinaremos com Ele e estaremos presente da glória dEle, do poder dEle. Nós estamos muito focados no aqui e agora. Saia disso. Saia desse pensamento do aqui e o agora. O cristianismo diz respeito à eternidade. O chamado ao discipulado é o serviço. Aquele que pensa só em si, que tudo gira na órbita do seu umbigo, ele não pode ser discípulo. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Até o bem que ele faz é sobre ele. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Porque Jesus abriu mão da sua própria vida. Jesus abriu mão da sua própria glória para morrer em nosso lugar. Olha o tamanho disso. Você consegue entender o tamanho disso? De Jesus descendo dos céus, da sua glória, para morrer em nosso lugar, para pagar um preço que era para mim e você pagar. E nós estamos com o pensamento dos discípulos. Quem é maior? Quem vai ser grande? Eu sou maior. Não, eu que sou. Não, eu sou o discípulo amado. Não sou eu. Eu fui o primeiro a ser chamado, então foi eu. Discussão besta. E Jesus entregando a sua vida. A ideia de grandeza no mundo é exercer poder sobre os outros. John Lennon é poderoso, porque ele tem um monte de gente que ele manda e faz. Isso é poder. Isso é grandeza para o mundo. Só que a ideia de grandeza no reino dos céus é servir a todos. É ser servo. O serviço de servo, o serviço de escravo é desprezado. E ninguém quer. Por isso que o evangelho, o verdadeiro evangelho para o mundo é loucura. Teve uma época, e acredito que ainda está um pouquinho nessa época, que virou moda ser crente. A gente vê um monte de famosinho sendo crente, mas não tendo esses princípios de sofrimento, de pegar a cruz, de negar as suas vontades, de servir ao próximo. Eles são crentes e dizem ser crente para querer status, para querer fama. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre serviço.
Queira servir e não ser servido. Queira ser o servo. O desejo do cristão deve ser dar em vez de receber, servir em vez de ser servido. A pessoa que serve aos outros sem pensar em nada em troca é aquele que é maior no reino dos céus. Aquele que serve sem querer nada em troca, que dá sem querer nada em troca, esse é maior no reino dos céus. Por isso que Jesus pega aquela criança. Por isso que Jesus mostra aquela criança e fala: olha, essa daqui, quem recebe a uma dessas crianças em meu nome, ou seja, quem serve uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. E aquele que enviou Jesus foi o próprio Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, sendo servos de Cristo e servindo as pessoas, servindo aqueles que são marginalizados, servindo aqueles que não têm voz. Mês passado, nos cultos passados, a gente viu sobre a questão do maio laranja, ser boca e voz daqueles que não têm voz. Porque vai trazer só problema para a gente, né? Ser servo daquele que não tem voz, muitas vezes vai nos colocar em problema. Denunciar um abuso, como foi falado, muitas vezes gera desconforto e problema. E a gente não quer desconforto. Servir, levantar da nossa inércia. Leonardo, o que é inércia? Inércia é ficar paradinho. Se levantar e servir gera incômodo, gera sair da nossa zona de conforto. E a gente não quer sair da nossa zona de conforto, mas para ser um discípulo de Jesus, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, precisamos sair da nossa zona de conforto e servir. Porque o próprio Jesus fez isso por nós. Devemos de bom grado assumir tarefas humildes. Ninguém quer tarefas humildes. E muitas vezes despercebidas. Ou é só eu que quero honra? Porque vocês acham que eu não sou humano? E se eu não tomar cuidado com o meu orgulho, eu quero ser honrado. Eu quero chegar em Friburgo e as pessoas baterem nas minhas costas. Ô, homem abençoado, rapaz, largou tudo, está lá no sertão. Ô, rapaz, como é que o cabo é bom? Meu orgulho quer. Mas Jesus me chama a servir, sem querer nada em troca. Muito menos nem um tapinha nas costas. É ruim? É ruim. É ruim? Ruim demais. Porque o nosso orgulho quer. O nosso egoísmo, o nosso ego quer ser afagado. E a gente gosta. Por isso que várias igrejas estão cheias, porque elas querem ouvir o que acaricia o ego. Está sentado aqui nessa noite ouvindo que você precisa ser servo de todos. Porque é isso que o Evangelho diz. Não é confortável. A gente não fica bem. A gente fica bem se o pregador falasse: você amanhã, quando abrir a sua conta bancária, vai ter R$1 bilhão. Se achando o Silvio Santos, R$1 milhão, Zeno. Que a gente quer. Agora, quando fala, agora eu quero ouvir um glória. Seja servo de todos. Infelizmente, muitos e trilhões não querem servir. Mas o Mestre nos chama a seguir, a ser igual a Ele, a servir. Então, sirva a todos, que o seu galardão vai ser grande.
Mas não fique ligado no galardão, não. Porque senão você está sendo interesseiro. Tá bom? A rapaz, John Lennon falou que o galardão lá no céu vai ter uma mansão, aquele que serve mais vai ter uma mansão maior, então eu vou servir. Ó Deus, eu estou servindo aqui, ó, estou varrendo a igreja, estou capinando aqui o terreno da igreja. Meu galardão, a casa lá vai ser grande. Não, porque aí o seu coração já está interesseiro. Mas faça isso sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Porque esses sim são grandes no reino dos céus. Amém? A verdadeira espiritualidade e o chamado ao discipulado é ser servo de todos sem querer nada em troca, mas apenas servir. São esses que estarão no reino dos céus. Somos chamados para servir, assim como Cristo morreu em nosso lugar e serviu-nos com a vida eterna. A vida eterna foi a dádiva que Jesus nos deu. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus nos ensina isso, Pai, porque nós somos pecadores, Pai, e nós queremos receber aplausos, nós queremos ser só servidos, nós nos achamos na posição de só receber honra, de só receber recurso, de ficar sentados, ó Pai. Mas Deus, nos ajude a levantar do nosso lugar, Pai. Nos ajude, ó Pai, a levantar dessa paralisação de ficar só achando que podemos, que devemos receber algo, Pai. Mas nos ensina a ser servos, Pai. Ser servo de todos, ó Deus. Servir o nosso irmão, ser o menor, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos entender as verdades do Teu reino invertido em nossas vidas, Pai. Não nos deixe, ó meu Pai, ser orgulhosos e cobiçosos, Pai, mas tão somente servir ao Senhor, tão somente seguir a Ti, ó Pai, e fazer a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar nessa caminhada, Pai, de servidão, porque não é fácil, Pai. E nós devemos lutar contra a nossa carne, Pai. Então nos ajude, ó Deus. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém.